China conseguiu fazer milagre. Além da recuperação da crise após a pandemia de Covid-19, o país conseguiu se destacar com um crescimento de quase 20% do seu PIB. O aumento é o maior desde o início dos recordes. Foi o maior salto em um trimestre desde que os registros começaram, e tudo isso aconteceu esse ano. Em 2021, a China iniciou seu ano quebrando recordes de maneira gloriosa. Mas será que a sua economia sempre foi tão exitosa? O país conseguirá manter essa taxa de crescimento até os próximos anos? O que faz da China um país tão poderoso? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar isso e muito mais. China é um país alvo de diversas polêmicas, seja por sua política contestável, seja por acusações de espionagem ou seja por sua economia. O país é centro de debate sobre diversos temas sociais e com o início da pandemia em 2020 não foi diferente. Sofreu duras acusações do Ocidente, afirmando que o vírus foi criado em laboratórios chineses e espalhado com o objetivo da supremacia chinesa. No entanto, tais acusações são sem fundamentos, uma vez que não existem provas que comprovem esse feito. Nesse período, durante o primeiro trimestre do ano de 2020, a atividade industrial foi, em sua maioria, paralisada no país, devido ao surgimento do vírus SARS-CoV-2. E como consequência, a China teve seu pior desempenho econômico em 44 anos de gestão, com uma intensa queda de 6,8% de seu PIB. Com a abertura do ano de 2021, o país se deparou com incríveis recordes econômicos, realizando feitos nunca antes vistos no mundo. Mas como o país foi capaz de sair de um déficit para uma recuperação com um crescimento abrupto de seu PIB? Como a China construiu uma economia estável? Quais são as projeções dessa nação para os próximos anos? Veja agora nesse vídeo. Devido à pandemia de Covid-19, declarada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, o mundo tem enfrentado diversas dificuldades, não só na área da saúde, como também ao administrar países. Algumas nações tomaram medidas rapidamente, como foi o caso da Nova Zelândia, que reagiu aos primeiros casos de coronavírus e fechou suas fronteiras para controlar a epidemia e prevenir os casos importados, além de ter desenvolvido um programa eficaz de teste e rastreamento com um plano de comunicação competente, o que lhe favoreceu em sua estabilidade econômica, enquanto outras nações como México, Brasil e Argentina demoraram para aplicar tais medidas, que acabou culminando em uma pancada econômica refletida nesses países. Com a China, a história não foi tão diferente. O primeiro país com um caso confirmado de Covid-19 enfrentou seu pior desempenho econômico em 44 anos, o que foi um baque para a nação mais populosa da Terra, uma vez que com um crescimento médio anual de quase 10% nos últimos 38 anos, é visto como o país que mais cresce no mundo desde a década de 1980. Apesar de hoje em dia o Fundo Monetário Internacional considerar a China como a segunda maior economia do mundo em termos de produto interno bruto nominal e a maior economia do mundo em paridade de poder de compra, o país nem sempre contou com esses títulos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, foi instaurada uma reforma agrícola em todo o país, dividida em duas fases. A primeira consistia em confiscar as grandes terras para depois distribuir entre pequenos agricultores e assalariados agrícolas. A segunda abarcava um processo de cooperativização e coletivização, enquanto que nas cidades, os principais bancos, comércios e indústrias foram nacionalizados. Agora eram propriedades do Estado. Ao mesmo tempo em que as pequenas e médias indústrias seguiram em mãos privadas, porém permaneceram muito limitadas pelo Estado. Com essa notável carência de indústrias, o país se viu na necessidade de expandir a sua autoridade no setor industrial. Foi então quando implementou o primeiro plano quinquenal em 1953, que teve como meta a construção de mais de 600 centros fabris, tomando como base o modelo soviético. Os resultados disponibilizaram uma grande quantidade de empregos
que permitiu formar uma volumosa quantidade de técnicos e o aumento da produção. Com o sucesso desse programa em 1953, foi lançado em 1958 o segundo Plano Quinquenal, que teve como principal objetivo o crescimento econômico do país por meio do aumento na produção do setor industrial e da coletivização de terras no setor agrícola, dando início ao chamado Grande Salto em Frente, que viria a ser um dos maiores fracassos da China até os dias de hoje. A insuficiência do programa causou uma queda na produção de insumos, além de uma enorme depressão e fome na população nacional. Estimativas afirmam que entre 18 e 50 milhões de pessoas morreram devido à aplicação desse projeto. Alimentos e muitos bens de consumo foram fortemente racionados nas cidades chinesas durante a década de 1970, com muitos habitantes urbanos sentindo fome regularmente. O governo de Mao Tse-tung havia prometido ao povo chinês durante a década de 1950 que uma economia socialista resultaria em um poder militar crescente e uma força industrial ampla, além de altos padrões de vida. Contudo, nos anos finais da vida de Mao, essa última promessa não cumprida estava gerando grandes níveis de frustração do consumidor, bem como a fome e afligindo a muitos. Dada a natureza desigual e a ineficiência da economia socialista chinesa, ninguém esperava que o país estava prestes a decolar em uma trajetória de crescimento econômico rápido e muito mais equilibrado que ultrapassaria as realizações anteriores de Japão e dos tigres asiáticos. A finais da década de 1970, após o notório fracasso das ambiciosas metas de crescimento, a China se viu em uma posição indesejada, recorrendo à criação de um programa de reforma econômica, também chamado socialismo com características chinesas, que almejava tornar a economia chinesa em uma economia planejada, para gerar forte crescimento econômico e aumentar o bem-estar dos cidadãos chineses. Em outras palavras, uma economia planejada é aquela onde o sistema de preços de mercadorias não é mais acordado entre vendedores e compradores, e sim estabelecido pelo Estado. A reforma econômica liderada por Deng Xiaoping se iniciou em 18 de dezembro de 1978 e se dividiu em duas fases. A primeira cobriu a descoletivização da agricultura, que havia sido implementada no último programa do governo, a abertura do país aos investimentos estrangeiros e a permissão para que empreendedores abrissem negócios no país. Apesar de que grande parte das indústrias continuaram nacionalizadas e incapacitadas, prejudicando o crescimento econômico. Visando essa melhoria industrial, a segunda fase da reforma econômica, feita no final da década de 80, englobou a privatização gradual da maior parte das indústrias estatais e o levantamento dos controles de preços, políticas e regulamentações protecionistas. O Estado permaneceu com o monopólio das grandes empresas em setores como bancos e petróleo. Devido à alta taxa de privatização nessa época, o setor privado da China aumentou consideravelmente, refletindo em quase 70% do PIB em 2005. De 1978 a 2010, verificou-se um avanço sem precedentes, com uma incrementação de 9,5% ao ano na economia chinesa. E tudo isso graças a mudanças massivas na sociedade chinesa. Nesse período, de certa maneira, os chineses abriram a porta para o mundo e conquistaram a estabilidade econômica que sempre almejavam. Durante a Guerra Fria, foi quando o país se viu realmente beneficiado no cenário mundial. O interesse estadunidense de ter a China como aliada contra a União Soviética produziu mudanças radicais no país. Uma vez que as reformas de mercado e a política de portas abertas foram lançadas, a China rapidamente transformou sua economia para começar a vender produtos manufaturados no exterior, com as exportações logo ultrapassando as importações. As antigas empresas limitadas por Mao a produzirem apenas produtos agrícolas, agora estavam disponíveis para produzir uma grande quantidade de produtos baratos para exportação.
além da criação das famosas zonas econômicas especiais, que tinham como objetivo atrair investimentos de grandes empresas ocidentais e japonesas. A China abandonara a proibição estrita contra a iniciativa privada datada desde a década de 1950, proporcionando e motivando os chineses a criarem novas empresas privadas que visassem contemplar as demandas do mercado externo e interno. No entanto, quando Xi Jinping se tornou o principal líder da China em 2012, as empresas privadas se viram em desvantagem frente às empresas estatais. Com as empresas estatais cada vez mais favorecidas em termos de financiamento e apoio governamental, ao mesmo tempo em que as privadas e estrangeiras são limitadas pelo poder do Estado, além das recorrentes propostas rejeitadas de privatização de terras agrícolas para estimular a economia rural. Em 2013, quando Xi Jinping assumiu o poder, definiu como meta o sonho chinês, que visava que em 2021 a sociedade chinesa vivesse modestamente bem e que em 2049 o país se tornasse totalmente desenvolvido, não escolhendo aleatoriamente as datas, uma vez que esse ano o Partido Comunista Chinês completa o seu 100º aniversário e em 2049 o centenário da fundação da República Popular da China. No último trimestre de 2020, entre outubro e dezembro, a economia da China cresceu 6,5%. O PIB do gigante asiático fechou o ano de 2020 com um acréscimo de 2,3% e, embora tenha sido o menor valor em 3 décadas, a China foi a única das grandes economias mundiais que cresceu em um ano marcado pelos drásticos efeitos econômicos da Covid. Graças à série de medidas rígidas contra a pandemia, que foi considerada uma das mais duras do mundo, e as iniciativas governamentais de apoio às empresas, o país conseguiu iniciar sua recuperação sustentada pela força das exportações. Durante o primeiro trimestre de 2020, o país registrou um crescimento recorde de 18,3% do seu PIB, e isso se deve em razão da baixa base de comparação, já que em 2020 a atividade econômica da potência asiática foi travada pela pandemia. A China deseja atingir um crescimento de 6% para o final de 2021, enquanto que as projeções do Fundo Monetário Internacional para o país são de 8,4%. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, porque esse tipo de vídeo, onde eu exponho a história econômica de um país, dá muito trabalho para produzir. Por causa das investigações, edições de áudio e vídeo, nossa equipe fica carregada de trabalho. E o jeito que vocês podem me ajudar é compartilhando com seus amigos. Muito obrigado, vocês são os melhores. E por último, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever. Espero ter ajudado na sua jornada.